que já nos dá a possibilidade de fazer uma boa interpretação. A verdade é essa. Não é chegar com a cara e a coragem, leu, já compreendi tudo. Não, aí tem que ter a estratégia, né? Tem que ter a estratégia certa. Então, olha só, eu vou dividir com vocês e compartilhar aqui a tela do material que eu já preparei, tá bom? E aquela questão, qualquer coisa, eu não sei como funciona a dinâmica de vocês, Ariclenes, mas geralmente eu sempre dou, assim, eu ministro a aula, mas o aluno tem espaço para, no momento que ele precisar, pode intervir, pode entrar, pode perguntar, então eu sempre deixo bem à vontade para isso. Nem se preocupe que eu não tenho aquele problema de me perder durante a aula, não. Pode, professor, dá licença, isso aqui, não sei o quê, eu retorno sem problema nenhum, tá bom? Em relação a isso, eu consigo me situar no assunto, mesmo com as interrupções, sem problema. Pronto. Beleza? Professora, só registrar, e para os alunos também, pessoal que está chegando aí agora, a aula está sendo gravada, Certo. pessoal. Então, vocês têm a oportunidade de ver a aula novamente, né, de parar, repetir, avançar. Aqui é uma oportunidade de, assim, de tirar todas as dúvidas, e a ideia, sempre trazendo essa ideia de que a aula ao vivo é justamente para isso, para a gente quebrar aquela ideia de gravar aquela quantidade de aula e o aluno sai vendo a aula sem qualidade. Então, explore o máximo a professora, pergunta se ela vai avançar, se não for, vocês não entenderem, vai retornar de novo, ou seja, a ideia é que a gente avançar com qualidade. Beleza? Professora, tá gravando já, a senhora pode sentar além aí e, assim, eu vou estar aqui por aqui sempre, sabe? Assim, tô olhando o chat, tô olhando aqui no grupo, se tiver algum imprevisto, eu aviso, beleza? E a galera tá livre para abrir o microfone aí também e fazer as perguntas, ou então colocar aqui no chat. Beleza? Ok, você vai intermediando, não é isso? Isso. Beleza. Vou só compartilhar aqui, tá, galera? Rapidão. Tudo ok para vocês? Tá beleza, aqui para mim tá ok. Pronto. Apresentaçãozinha, né? Fazer média, que eu amo minha bonequinha. Vamos lá, então, gente, olha só. Vamos falar de compreensão e interpretação de textos, certo? Então, a princípio, né, vamos lá. Primeiro, o que precisamos saber sobre isso? Antes de qualquer coisa, né, é necessário perceber que o conhecimento prévio, isso é fundamental, sobre determinados assuntos nos ajuda a compreender e interpretar textos. Então, independente se a gente trabalha com compreensão ou interpretação de textos, conhecimento prévio é tudo, gente, tá? Nos auxilia demais, é imprescindível na realidade. Então, compreender e interpretar textos que falem sobre esses assuntos também é primordial. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que vocês abram um leque das suas leituras, né? Quando a gente fala de leitura, porque ela é primordial. Então, abrir esse leque de leituras, inclusive consuma conteúdo sobre assuntos que não despertam seu interesse, né? Que não é da sua área, por exemplo, de atuação, da sua área de interesse em relação a conteúdos, porque tem aqueles assuntos que nós gostamos, né, de saber sobre, como tem aqueles que não nos interessam nem um pouco. Porém, se a gente está trabalhando, né, dentro de uma perspectiva que queiramos interpretar bem textos, nós nunca sabemos com quais textos iremos lidar. Isso é verdade, né? Então, a gente não sabe o tipo de texto que vem aí, que a banca vai trazer para a gente. Então, o ideal é que estejamos munidos, preparados para qualquer texto que vier. Nós temos de certa forma, pelo menos, não vou dizer dominar, né, gente, o assunto, mas pelo menos ter uma noção desse assunto que está sendo aí veiculado, para que você não chegue lá sem nenhuma ideia. Porque quando nós trabalhamos com a compreensão, nós vamos ver mais adiante a diferença entre compreensão e interpretação. Quando trabalhamos a compreensão de texto, beleza, a gente pode ficar só no texto. Mas quando falamos de interpretação, nós vamos ter que buscar o quê? O conhecimento de mundo, gente. É a questão do conhecimento sociocultural, enfim, tem que ter uma bagagem. Então, isso é fundamental, tá? Então, olha só, ler mais é o que nos ajuda a melhorar em termos de compreensão e interpretação de texto. Então, a primeira dica, a fundamental, acho que todo professor de língua portuguesa, eu acho que vocês já estão, assim, até abusados, tanto ouvir isso, mas todo professor fala, gente, a leitura é primordial, é importante para a questão de interpretação, lógico, né? E ajuda também até na questão da escrita. Nós
vamos lidar também com as questões discursivas. Então, se você é um leitor, digamos, eficiente, funcional, com certeza você também vai ser um escritor bem eficiente, tá? Nesse quesito. Desculpem, assim, a minha dicção, que eu falo um pouco rápido, tá, gente? Qualquer coisa que não ficar bem entendido, vocês me avisam que eu repito, tá bom? Eu reconheço isso, que eu preciso fazer algumas sessões de fono, porque eu falo muito rápido. É o pensamento acelerado demais, misericórdia. Então, olha só. Então, eu trouxe aí a questão dessa análise, né? De compreender versus interpretar. Se vocês acham que não há diferença, muita gente já pensa assim, interpretar e compreender texto é a mesma coisa. Ó o dedinho, se pensa assim, tá pensando errado. Não é a mesma coisa. Tanto que não é à toa, né, que nos editais, quando vem aí os conteúdos, os dois conceitos são dados separadamente, né? Se fosse a mesma coisa, isso não aconteceria. Então, compreender texto é uma coisa, interpretar texto é outra coisa. E nós vamos deixar isso muito claro essa tarde, ok? Então, que tal entender cada conceito, né? E a partir de agora, usá-los a seu favor na prova. E desde quando saber esse conceito, o que é compreender, o que é interpretar, pode me ajudar na resolução da questão? Pode muito, eu vou mostrar, certo? Vamos lá. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Isso aqui só é tradução, tá? Comecemos pela compreensão de textos, ok? Então, começa pelo que é compreender. Então, compreender tem a ver com o quê? Bora lá. Primeiro, decodificação. É a leitura pela leitura, né, gente? A questão é você decodificar. Signo linguístico lá, que tá lá, beleza. Todos nós somos capazes. Estamos até aqui, somos capazes disso. Ok. Também tem a ver com a leitura, né? Decodificar é apenas decifrar o código escrito, e a leitura é buscando sempre a compreensão do que se está lendo, né? Não é a questão da decodificação para decodificação, tá? Aí, quando falamos de leitura, lembramos daquele conceito de letramento. É você, por exemplo, você entender o que você está lendo, não é apenas ler por ler. Tem muita gente que lê o texto inteiro, aí chega lá na questão, fala assim, aí tem aquela determinada pergunta em relação ao texto, e fala, ai meu Deus, eu não sei se eu vi isso no texto, não sei se tem, porque não leu o texto, você apenas decodificou. Decodificar, então, é bem diferente de fazer uma leitura desse texto. Então, tem que ser uma leitura, como eu digo sempre assim, funcional. Por isso que no Brasil nós temos tantos analfabetos funcionais. Não é que não saibam ler, mas que leem, mas leem de forma que não compreendem o que estão lendo. Então, ou seja, é uma leitura que não é funcional, né? Não funciona, por isso são chamados de analfabetos funcionais. Então, é decodificar, mas é uma decodificação pautada numa leitura atenta para se saber o que está lendo, tá? Ter ciência do que está lendo. Na compreensão de textos, também está muito presente a questão do respeito aos limites do texto, né? Então, compreender tem a ver com respeitar os limites do texto. Não é expandir o que está ali na sua frente, não é expandir o texto que está ali na tua frente. Você vai se prender a ele. Todas as informações que você precisar para responder a tua questão vai estar no texto. Essa é a sacada. A compreensão de texto tem a ver com isso, né? É a questão cotextual. Existe o texto, o cotexto e o contexto. O texto, lógico, é a parte física, né? O texto físico que está na nossa frente. O cotexto tem a ver com todas as partes, mas que não ultrapassam aquela produção física, né? O texto propriamente dito. Ele está ali, ele não sai daquele limite. Então, todas as partes que estão se relacionando, se interrelacionando, se reinterrelacionam dentro do próprio texto. Então, todas as informações que você precisar, no caso, o texto vai dispor para você. Está lá no texto, tá? Então, é respeitar esses limites do texto para executar a questão da compreensão do mesmo. Então, assim, aí você pode me perguntar, professora, como é que eu vou saber, na minha prova, que ela está exigindo de mim a compreensão e não a interpretação de texto? Até nisso ajuda, gente, até isso ajuda bastante a gente saber. Nós vamos saber pelos comandos, os comandos das questões, isso. A questão do enunciado. Olha só. De acordo com dados, estudos, né, nós sabemos, existem comandos específicos que nos dão a entender que aquela questão, ela vai se basear na compreensão de texto. Ou seja, você não precisa deduzir nada, pensamento de autor, entender o que ele quis dizer por trás, nada.
tudo que você vai precisar é fazer a leitura atenta do próprio texto, certo? Que vai ser disposto para você. Então, nesse caso, esses comandos nos ajudam a saber que estaremos lidando com compreensão de texto e não com interpretação. Olha só esses comandos. Seria a questão aqui, aqui, o de acordo com o texto, né? Conforme o texto, eita danado, segundo o texto, de acordo com o autor. Então, sempre quando vierem esses tipos de comandos, aí nós estaremos lidando com compreensão de texto. É quando você não vai ultrapassar os limites do texto, tá? Agora, tem algumas observações que devem ser feitas, lógico, e nós vamos fazer agora. Não vamos ser irresponsáveis de só jogar isso para vocês e não explicar direitinho. Então, olha só. Então, os comandos são bem importantes, tá bom? Então, olha só. Quando eu coloco nada além, não é nome de filme, coisas do além, mas olha só, esse nada além implica dizer que nada que você está procurando vai estar além do texto, tá? Você vai se pautar no texto. Na compreensão de texto, você precisa ter ciência de que não pode ultrapassar os limites dele. Ou seja, a resposta vai estar lá. Agora, vocês devem ficar atentos. Por quê? Não é que vai estar como está, por exemplo, numa aula, num texto, por exemplo, desculpa, de nível fundamental ou médio. Médio ainda não, médio não é complexo, mas nível médio, fundamental, aliás, perdão. Que você está lá, do mesmo jeitinho que está no texto, você vai precisar, vai estar lá nas respostas. Não, claro que não, meu amor. Aqui o nível é outro. Então, nós vamos ter que lidar também com as paráfrases, né? O que é a paráfrase? Paráfrase é um tipo de intertextualidade, lógico, mas é um tipo de tradução de algo que já foi colocado, é a tradução de algo de maneira mais simplificada, de certa maneira, ou de algo como você entende aquilo, mas que respeite sempre o quê? A posição do autor, certo? É você dizer a mesma coisa com outras palavras. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse conceito, né, de paráfrase. Dizer a mesma coisa com outras palavras. De certa maneira, de maneira mais simplista, seria isso mesmo, tá? Parafrasear algo, né, a fala de alguém, parafrasear o pensamento de alguém, é você dizer com outras palavras, fazer uma nova tradução daquilo, mas que você jamais desrespeite o pensamento do autor, daquela frase, daquele pensamento, daquela ideologia, enfim, você vai respeitar o pensamento do autor, tá? Não vai dar a tua autoria, não. Então, tem que ter cuidado com isso, que pode vir no texto, com certeza. Você pode procurar a resposta lá no próprio texto, mas está o quê? De forma parafraseada, ok? Então, isso é possível, sim. Outra coisa importante, compreender um texto significa ser capaz de fazer uma leitura objetiva e entender o que está escrito também de forma objetiva, tá? Decodificando e analisando as sentenças presentes no corpo textual. Veja que eu sempre estou retomando essa ideia. É tudo dentro do corpo do texto, tá? Você não vai buscar isso em informações que você, porventura, obtém através de outros assuntos paralelos, né, a esse texto, mas que tem uma certa, digamos assim, relação com ele. Não, você vai buscar tudo dentro do próprio corpo textual, ok? A compreensão é o momento no qual você percebe quais são as principais palavras, isso creio que todo mundo, todo concurseiro já está carimbado, sabe fazer isso, que é conseguir identificar as palavras principais do texto, quando você vai lendo, já vai né, grifando aquilo que você acha que tem aquela ideia principal, aquelas frases de efeito, ou você acha que tem aquela mensagem aquela parte que, não, isso aqui é importantíssimo nessa parte aqui, dos tópicos frasais, enfim. Aí você já vai ficando ligado nisso, já vai marcando, tentando captar quais são essas ideias centrais, as palavras principais, palavras-chave, que podem desencadear a discussão para poder resolver as questões, né? Poder resolver a questão. Então, quais são os dados e as informações possíveis de serem coletadas, tudo isso já vai marcando. Isso é muito comum, é natural da gente que já estuda há um bom tempo e trabalha com esse tipo, né, de questão. Então, a gente já vai marcando tudo que é relevante em relação a dados, informações, enfim, tudo que é possível ser coletado para te dar, digamos assim, uma base precisa, né, sobre aquele assunto, você já vai de cara já marcando antes, né? Isso é muito bom e auxilia bastante nesse momento de compreensão de texto, tá? De buscar compreender o texto. Gente, até aí, tranquilo? A Ariclenes me dá um retorno, tá? Que aqui eu não vejo nada, só tô vendo a minha tela. Tudo tranquilo, professor. Professor, tá tudo certo, o pessoal aqui tá calminho, tanto no grupo como aqui então, eu presumo que tá caminhando tudo certinho, né? Tanto o chat quanto o grupo aqui tá tranquilo. José falou agora, tranquilo. Só um momentinho, pronto.
Olha só, essa questão aí que a professora falou aí dos textos, até eu, se tiver quórum, né, é claro, a gente, professora, vai marcar um bate-bola aqui para eu mostrar como eu faço para resolver as minhas questões discursivas e a senhora vai corrigindo, sabe? Olha, Clênis, eu acho que melhor aqui, melhor ali, assim. As minhas questões discursivas, elas geralmente batem lá perto do máximo na nota. Porque eu fiz vários cursos de questões discursivas e aprendi uns códigos violentos que eu digo, rapaz, como é que eu não sabia disso? E hoje, quando eu aplico isso nas provas, meu amigo, não dá errado, velho. Pá! Mas, assim, esse bate-bola fica muito... Como é que eu faço, assim, para quando eu pego um texto para interpretar, ou até para responder a questão discursiva? Por que eu estou falando isso, professor? Porque tem um pessoal aqui na sala que eles vão fazer prova agora discursiva lá na PCRN e tem lá umas questões discursivas para eles responderem, sabe? E a FGV adora eles adoram colocar um caso concreto e pergunta assim na lata, para que você responda assim bem rápido. Então, tanto na prova de delegado quanto na prova de agente, e principalmente na de agente, que vai pegar o pessoal que não é da área jurídica e vai ter que responder a questão discursiva de um conteúdo jurídico, meu amigo, isso é muito pesado, é muito difícil. Então, você tem que ir muito bem com isso na sua mente para aprender a técnica e chegar lá e tentar aplicar a técnica. Claro que se você não conhecer o assunto, fica muito difícil, né? Se você não saber responder o assunto, aí, meu Deus do céu, mas não joga toalha, não joga toalha. Como é que eu faço? Eu leio a questão a primeira vez e a professora aí pode, se eu fizer alguma coisa errada aqui, professora, só de, melhor aqui, ou então aqui tá... E assim, a ideia é sempre os caras pegar esses códigos aí e tentar aplicar lá na hora da prova. Eu leio a questão a primeira vez, beleza. Não marco nada na questão, leio ela por ler. Atento aos detalhes. Na segunda leitura, eu vou lendo e vou marcando aqueles pontos, como a professora falou, esse comando aqui é interessante, isso aqui é importante, porque a ideia é o seguinte, é eu facilitar a vida de quem vai corrigir. Porque se eu facilito a vida de quem vai corrigir, pô, eu já sei, assim, nas primeiras linhas, eu já ganho ele, eu ganhei o cara, pô, o cara já me vê com outro olhar, ele já olha assim e diz, então, faixa preta aqui. Então eu boto toda a minha energia, eu gasto tudo nas primeiras linhas. Respondo tudo ali com forma clara, com tópico frasal clarinho. E antes de fazer isso, para eu não ser traído pelo meu cérebro e acabar deixando de colocar alguma coisa na questão que eu sabia, porque o mais importante de responder uma questão discursiva é dizer o óbvio, porque o óbvio também pontua. A gente acha que o óbvio não pontua, mas o óbvio às vezes está lá no espelho dele, porque geralmente, professor, o que eu venho vendo aí, nessa caminhada dos concursos, o cara corrige a minha prova com espelho. Ele é tipo um cara crachá. Olha o que está no espelho dele e olha se está na minha prova. Tipo, falou sobre isso, ele olha lá na minha prova. Falou, pontua. Falou sobre isso, olha lá na minha prova. Falou, pontua. Então, o que é que eu faço? Eu vejo o que ele pediu, né? E aí eu vou botando os tópicos diretos e os tópicos indiretos. O que seriam os tópicos indiretos? Os tópicos direto. É justamente o que ele perguntou ali, o que ele perguntou. Qual a natureza jurídica da prisão em flagrante? Que a gente vai estudar a prisão em flagrante aqui agora. E eu já respondo na lata, a natureza jurídica é essa. Tá. Então, isso é tópico direto. Então, eu estruturo os tópicos diretos. Nos tópicos indiretos, eu trago ali, se eu tiver espaço, né? Eu trago ali uma informação que não tem relação direta com o que ele me perguntou, mas que serve para dar um sobrevalor à minha nota. Ou seja, vai enriquecer a minha nota. Não está diretamente relacionado com o que ele perguntou, mas eu sei que vai dar uma floreada, vai ficar um negócio agradável. Então, eu coloco lá também. Licença, Ari. Nós da área de linguagem chamamos isso de informatividade textual. A informatividade textual, ela consiste nisso, é você trazer para o texto informações relevantes que, de certa forma, assim, favoreçam, né, assim, deixe o conteúdo ainda mais, digamos assim, como você falou, ainda mais, dá uma floreada, né, mas traz, ou seja, uma questão de, gera interesse, algo que você domina além do básico, essa questão da informatividade textual, e isso favorece bastante o candidato. Pronto, então é isso, professora, vá tocando barco aí, se eu achar que, assim, eu posso trazer alguma informação interessante para a galera aí, e a senhora, assim, adicionar mais aí um ponto aí, como essa informatividade textual,
peguei esse código aí, vou dizer aqui para o pessoal, quando eu for falar, ó, tópico indireto, segundo a professora Alexandra,